Bom, então vamos lá. Uma vez que a gente já fez a apresentação do assunto de hoje, já falamos que o assunto é a análise ambiental e já entendemos que essa análise ambiental significa entender como o ambiente interno e o ambiente externo precisa ser controlado, mediado, negociado, enfim, precisamos adotar ações para tentar manter um certo equilíbrio dentro da lógica de produtividade da organização. A gente precisa conhecer e verificar como agir em relação a esses ambientes, não é isso? A gente já falou desses ambientes, vamos começar pela ideia do ambiente interno. Como eu falei, o ambiente interno são todas as características de uma empresa. Então, estamos falando de departamentos, né? O marketing, a logística, o RH, a administração geral, a linha de produção, o financeiro, né? Estamos falando também das condutas das pessoas. Então a gente está falando das regras, das normas, de como as pessoas se comportam, do clima organizacional da empresa, se é uma empresa alegre, feliz, se é uma empresa que tem recursos financeiros, se não tem recursos financeiros, se ela tem uma grande quantidade de produtos, se ela não tem, qual é o tamanho dela. Então todas essas características dizem respeito ao ambiente interno, porque todas as características, elas de algum modo, elas interferem numa organização. Imagina, por exemplo, uma empresa pequena com poucos funcionários. Teoricamente, é uma empresa em que essas poucas pessoas fazem muitas coisas, porque há pouco recurso humano, então alguém que faz o marketing às vezes também faz a logística, e aí a galera tem mais liberdade de ação, geralmente nessas empresas pequenas, precisa fazer várias coisas. Geralmente empresas maiores, cada departamento tem uma equipe, cada equipe com uma função bem organizada. Então você tem todo um procedimento de burocracia, que a gente já falou sobre isso, ou seja, uma estrutura, uma organização, uma ordem para se manter uma unidade dentro dessa organização. Então todas as coisas interferem, né? E como a gente viu lá nas escolas de pensamento, desde que começou-se a entender a organização como um sistema cheio de subsistemas, ou seja, vários conjuntos organizados de alguma forma para alcançar um determinado fim, a gente começa a entender que para ter esse controle, para ter essa organização de departamentos diferentes fazendo coisas diferentes, mas ao mesmo tempo que no final todas essas diferenças elas converjam para um processo de produtividade, ou seja, o marketing vai lá e cuida da sua parte de marketing e tem seu jeito, mas conversa com o logístico, porque o marketing ajuda a vender, aí a logística precisa levar o produto, e aí tem essa comunicação, tem que ter uma ordem, aí tem o pessoal de vendas, aí tem o pessoal da RH, tem o pessoal da produção. Então, o que cria uma unidade dentro da organização e ajuda a controlar esse ambiente interno é o que, desde a escola de pensamento sistêmico, chamamos de cultura organizacional. Tá? Então, o que a gente pode chamar de cultura organizacional não está muito longe daquilo que nós chamamos de cultura no dia a dia que vocês veem na aula lá de sociologia ou na aula de filosofia e ética, porque também tem esse debate constante, né? Então, assim como a gente enxerga que a cultura é um conjunto de valores, de significados, de normas, de ideias, que não necessariamente escritas, mas elas são um conjunto de valores que dizem para a gente o que é bom, o que é ruim, ou seja, influenciam o nosso comportamento no nosso dia a dia social. A gente pode dizer que isso também tem sido construído para dentro das organizações. Inclusive, uma forma de criar unidade dentro de uma organização é criar uma cultura organizacional. Então, dentro de teorias que entendem que a liderança de uma empresa tem que controlar uma
tem que controlar ou buscar organizar a empresa, a cultura organizacional acaba sendo uma função, uma estratégia, né, de direção, de liderança. Ao se criar uma empresa, criar também uma cultura que tem que ser passada, tem que ser transmitida, que tem que ser ensinada a todas as pessoas que passem a fazer parte dessa empresa. Então a gente pode, a grosso modo, dizer que uma cultura organizacional é um conjunto de significados compartilhados pelos membros da organização. Né? Ela é expressa e produzida por meio de histórias, rituais, lendas, símbolos, linguagens, cerimônias. Sim, tudo isso. Então a gente pode dizer que dentro de uma organização há uma cultura, essa estruturação de uma cultura ela é criada de uma forma formal. Então, quando a gente entra numa empresa e tem aquela placa lá em cima da secretária, nossa visão, nossa missão, nossos valores, isso é um elemento de cultura organizacional. Né? Isso tende a dizer para as pessoas no que é aquela empresa e todas as pessoas que fazem parte daquela empresa, no que elas acreditam, como elas devem proceder, como elas devem trabalhar, visando que objetivos, visando chegar a que resultados, né? Só que isso não é para ficar só no papel, isso também é para virar prática. Então isso tem que ser trabalhado pelo pessoal do RH, dos recursos humanos, na medida em que contrata pessoas e treina pessoas para entrar dentro de uma empresa. Isso se alinha na direção da empresa, no modo como lidam e tratam com os funcionários, como estabelecem um conjunto de treinamentos e de práticas no seu dia a dia para fazer com que as pessoas entendam que essa cultura ela existe e que elas se insiram nessa cultura. Tá? A gente pode dizer, portanto, que uma cultura organizacional ela se revela, ela se manifesta de várias formas dentro da organização. Ela se revela pelos artefatos, e esses podem ser pensados e planejados. Por exemplo, uma empresa pode criar uma unidade na medida em que ela estabelece o seu design. Então, se uma empresa é mais moderna, arquitetura, uso de cores, o uso a decoração do ambiente. Isso traz esse sentimento de modernidade para as pessoas, ou provoca esse sentimento de modernidade. Se é uma empresa mais clássica, formal, né, séria, aí você vai observar isso no modo como a empresa é estruturada, nos departamentos, na decoração, no fardamento, na marca, no slogan utilizado. Né? Slogan é aquela frase curta que vem junto com a marca, né? Tipo, tomou Doril, a dor sumiu, né? Imagina, eu acho que a Ambev mesmo, o pessoal que produz Skol deve ser uma galera assim muito animada, né? E o pessoal da Brahma, então, eu acho que deve produzir cerveja jogando futebol, tocando pagode, um clima sempre muito animado. Bom, é uma forma da gente tentar enxergar a empresa, isso é dentro dela. Né? Eu não faço parte, eu realmente não sei como é. Se algum de vocês trabalha na Ambev, conta aí pra gente como é essa questão da cultura organizacional e as práticas das pessoas. Né? Mas a ideia dos artefatos são essas, são se preocupar em tentar tangibilizar a cultura a partir desses elementos visuais. Assim como os valores, esses valores que são comportamentais, elas são colocadas em prática à medida que a gente é treinado, à medida em que os supervisores tratam os funcionários de uma forma, esse tratamento, esse jeito e essa habilidade de lidar com as pessoas tende a influenciar essas outras pessoas a entenderem essa lógica. Assim como os pressupostos básicos, ou seja, aquilo que é mito, o mito, ou seja, aquela verdade que se estabelece lá nas pessoas, às vezes até pela própria diretoria, né? Uma empresa familiar, ela cria uma cultura, aí essa família vende a empresa, novas pessoas entram, aí querem mudar algumas práticas e elas não conseguem, por quê? Porque tem uma cultura já estabelecida, pressupostos básicos, ou seja, as pessoas acham que tem que ser assim, tem que ser assado.
né? Aí a gente vê que uma empresa tem uma cultura forte quando essas coisas acontecem, tá? Mas, sim, é um esforço para controlar, portanto, a organização de modo interno é buscar estabelecer, criar uma cultura organizacional forte, robusta. Então, isso pode acontecer a partir tanto da estratégia de desenvolver artefatos que manifestem os valores da empresa, as ideias, as condutas, mas também que esses valores eles sejam treinados, aplicados, potencializados em todos os níveis, né? E que sejam também linhas de raciocínio da própria liderança. A liderança é um outro, deve, portanto, usar a cultura organizacional para tentar ter esse controle interno, né? Uma outra perspectiva entende que essas culturas externas, ou seja, também influenciam dentro da organização, ou seja, as pessoas dentro de uma organização, mesmo tendo essas culturas, essa cultura interna, ninguém fica lá focado, fechado dentro da empresa, agindo daquela forma, e a gente vê isso lá na diferença entre a linha de produção do Taylor e essas teorias mais atuais que entendem, né, como a teoria dos sistemas, a teoria da contingência, a teoria comportamental, que começam a enxergar como pessoas dentro de uma organização trabalham também por seus objetivos pessoais e sociais, ou seja, as pessoas trabalham em algum lugar, em um ambiente, porque naquele ambiente elas vão conseguir o recurso que elas precisam para elas alcançar os seus objetivos. Às vezes não é só o de ganhar dinheiro para comprar isso ou aquilo. Às vezes é o status de dizer que trabalha em um ambiente, às vezes é a história que ela constrói dentro de uma organização. Então a liderança também precisa entender essa outra parte da cultura chamada de cultura informal dentro de uma organização, que é como que são as práticas feitas sem serem oficiais dentro da organização, ou seja, é a construção do dia a dia pelas próprias pessoas. A cultura organizacional criada pela empresa e orientada pela liderança serve justamente para tentar fazer com que essa cultura informal ela não seja mais forte, né, do que o objetivo da empresa, de que os objetivos das pessoas não sejam mais importantes do que os objetivos da empresa e a organização desande. Esse é um tipo de conflito que pode acontecer. Então é muito importante criar uma cultura forte, mas é importante que os líderes também saibam que às vezes culturas fortes bloqueiam o andamento da empresa, criam burocracias que emperram a empresa e às vezes a cultura informal das pessoas, a vontade das pessoas de fazer coisas, faz com que o processo ande e ande direito de uma outra forma. Então, o papel da liderança é importante aí para controlar, né, essas diferenças entre como a empresa quer, como as pessoas querem, para chegar a denominadores de eficiência e eficácia. Ok? Vamos falar do ambiente externo. A gente já mencionou que há dois níveis no ambiente externo, ou seja, tudo aquilo que está fora da empresa, né? Existe um ambiente operacional, que é o próprio mercado, ou seja, todos os elementos que fazem parte do mercado e que negociam diretamente, interferem diretamente com a gente, e o ambiente mais macro ou contextual, que são aquelas forças ambientais que interferem em todo o mundo. Mas isso a gente vai voltar a falar com mais calma no próximo vídeo, ok? Por hora vão estudando aí, já já a gente volta.